Sem trégua, MST invade mais 3 fazendas produtivas na Bahia. Movimento do Sem Terra ocupou áreas da Suzano, empresa produtora de celulose. Fotos mostram militantes destruindo as áreas plantadas. O Movimento do Sem Terra, MST, anunciou nesta segunda-feira, 27, a invasão de 3 propriedades produtivas no sul da Bahia. Ao todo, 1.550 sem terra ocuparam na madrugada de hoje áreas de cultivo de eucalipto pertencentes à empresa Suzano em protesto contra o crescimento da monocultura de eucalipto na região. Em nota, a produtora de celulose afirmou que os atos violam o direito à propriedade privada e estão sujeitos à adoção de medidas judiciais. Discurso recorrente do ex-presidente Jair Bolsonaro contra um suposto risco comunista representado pela ascensão do PT ao poder. As críticas a tomadas de propriedades privadas voltaram à tona nas últimas eleições, quando Lula, já líder na corrida presidencial, virou vidraça por não censurar invasões ilegais. Qual foi a terra produtiva que os sem terra invadiram? Por que os sem terra invadiam terras improdutivas? Tinha hora que eu achava que os sem terra estavam fazendo um favor para os fazendeiros porque estão invadindo as terras para o governo pagar, disse o petista na campanha. As 3 áreas ocupadas nesta segunda na Bahia ficam próximas das cidades de Teixeira de Freitas, Mucuri e Caravelas. Segundo o MST, as invasões são uma denúncia contra a monocultura de eucalipto na região, que vem crescendo nas últimas décadas. O movimento diz que é contra a cultura de eucalipto porque empresários estariam utilizando agrotóxicos que prejudicariam as áreas cultivadas pelas famílias de camponeses e supostamente provocando o êxodo rural. Em entrevista à Veja, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, afirmou que antes da posse de Lula, foi feito um acordo com o Sem Terra para que não houvesse mais invasão de áreas produtivas. A trégua, ao que parece, não durou muito. Nos últimos dias, além da fazenda da Suzano, militantes do movimento ocuparam 9 áreas no interior de São Paulo. Durante o governo Bolsonaro, o MST reduziu quase a zero as invasões de fazendas. Mas os Sem Terra anunciaram ainda no ano passado a retomada de invasões e emplacaram como secretária nacional de Diálogos Sociais e Articulação de Políticas Públicas da Presidência da República sua coordenadora nacional, Kelly Maforte. O recente temor de que propriedades privadas voltem à linha de tiro do Sem Terra passou a ser a mais nova arma da oposição no Congresso para emplacar a primeira CPI do recém-eleito governo Lula. A Suzano emitiu o seguinte posicionamento sobre a invasão. A empresa confirma que 3 áreas produtivas de sua propriedade, localizadas nos municípios de Mucuri, Teixeira de Freitas e Caravelas, no estado da Bahia, foram invadidas e danificadas ilegalmente pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, nesta segunda-feira, 27 de fevereiro. Tais atos violam o direito à propriedade privada e estão sujeitos à adoção de medidas judiciais para reintegrar a posse dessas áreas. A companhia reitera que cumpre integralmente as legislações ambientais e trabalhistas aplicáveis às áreas em que mantém atividades, tendo como premissas em suas operações o desenvolvimento sustentável e a geração de valor e renda, reforçando assim seu compromisso com as comunidades locais e com o meio ambiente. Especificamente no sul da Bahia, a empresa gera aproximadamente 7.000 empregos diretos, mais de 20.000 postos de trabalho indiretos e beneficia cerca de 37.000 pessoas pelo efeito renda, conforme metodologia adotada pela Fundação Getúlio Vargas FGV e pela Indústria Brasileira de Árvores IBA. Além disso, por meio de seus projetos sociais, programas e iniciativas na região, a empresa alcançou mais de 52.000 participantes diretos e indiretos, em 82 comunidades e mais 5 sedes municipais. Por fim, a companhia reconhece a relevância da sua presença nas áreas onde atua e reforça seu compromisso por manter um diálogo aberto e transparente, de maneira amigável e equilibrada. Também reafirma a confiança nas leis e no Estado brasileiro, na busca pela defesa e preservação dos direitos de quem produz, trabalha e, com isso, gera e compartilha valor com toda a sociedade. Integrantes do Movimento do Sem Terra invadiram 4 fazendas no sul da Bahia, das quais 3 pertencem à fabricante de papel e celulose e servem ao cultivo de eucalipto. Proprietários citam danos e apresentam ações de reintegração de posse. Cerca de 1,7 mil integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, invadiram 3 fazendas de cultivo de eucalipto da empresa Suzano Papel e Celulose,
nos municípios de Teixeira de Freitas, Mucuri e Caravelas, no sul da Bahia. Uma quarta área, a Fazenda Limoeiro, de outro proprietário, foi ocupada no município de Jacobina. A empresa e o proprietário entraram com ações de reintegração de posse. A entrada dos invasores começou na segunda-feira e prosseguiu até a tarde desta terça, 28, segundo a Polícia Militar da Bahia. Os sem-terra, na maioria mulheres, chegaram em vários comboios que saíram de assentamentos da região e de outros locais do estado. A Suzano informou que suas propriedades foram danificadas durante as invasões. Essas foram as primeiras ocupações em massa do MST desde o início do governo Lula. As invasões mobilizaram sobretudo mulheres em alusão ao 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Apesar de termos expectativas com o governo Lula em relação à reforma agrária, o MST acendeu o alerta amarelo diante da demora do governo federal em nomear a presidência do INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, disse Eliane Oliveira, da direção nacional do MST na Bahia. Fazendas produtivas. As invasões contrariam o discurso do hoje presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Durante a campanha eleitoral, ele disse que o MST não ocupava propriedades produtivas como são as áreas da Suzano. Segundo Eliane Oliveira, as terras da empresa são latifúndios de monocultura de eucalipto. O território baiano sofre com a destruição sistemática dos recursos naturais, como o envenenamento do solo e dos rios. As famílias foram expulsas de suas terras e vivem na vulnerabilidade social das periferias das cidades, nas encostas e nas margens de estradas, disse. Em sua página oficial, o MST avisa que as ações vão continuar, sob o lema: o agronegócio lucra com a fome e a violência. Por terra e democracia, mulheres em resistência, e afirma que pretende negociar com os governos federal e estaduais a retomada da reforma agrária, além de um projeto para a agricultura familiar camponesa. Vamos retomar a luta pela terra com as ocupações de terras, marchas, formação com as mulheres, ações de solidariedade, com doações de alimentos e doações de sangue, afirmou Margarida Silva, da Coordenação Nacional do MST. Destruição. A Suzano já foi alvo do MST em outras ocasiões. Em 2015, durante o governo Dilma, PT, cerca de 1.000 mulheres invadiram a FutureGene, empresa de pesquisa de genética vegetal do grupo. Na ocasião, os militantes destruíram milhares de mudas de eucalipto geneticamente modificado. Em 2007, no segundo governo de Lula, o MST invadiu uma fazenda e destruiu o eucalipto da empresa em Itapetininga, também no interior paulista. A Suzano confirmou que 3 áreas produtivas de sua propriedade na Bahia foram invadidas e danificadas ilegalmente pelo MST. Tais atos violam o direito à propriedade privada e estão sujeitos à adoção de medidas judiciais para reintegrar a posse dessas áreas, disse a empresa em nota. A companhia reitera que cumpre integralmente as legislações ambientais e trabalhistas aplicáveis às áreas em que mantém atividades, tendo como premissas em suas operações o desenvolvimento sustentável e a geração de valor e renda, reforçando assim seu compromisso com as comunidades locais e com o meio ambiente, afirmou. Segundo a Suzano, apenas no sul da Bahia, a empresa gera aproximadamente 7.000 empregos diretos, mais de 20.000 postos de trabalho indiretos e beneficia cerca de 37.000 pessoas pelo efeito renda, conforme metodologia adotada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e pela Indústria Brasileira de Árvores (IBA). Além disso, por meio de seus projetos sociais, programas e iniciativas na região, a empresa alcançou mais de 52.000 participantes diretos e indiretos, em 82 comunidades e mais 5 sedes municipais. A companhia reconhece a relevância da sua presença nas áreas onde atua e reforça seu compromisso por manter um diálogo aberto, transparente, de maneira amigável e equilibrada. Também reafirma a confiança nas leis e no Estado brasileiro, na busca pela defesa e preservação dos direitos de quem produz, trabalha e, com isso, gera e compartilha valor com toda a sociedade, concluiu a nota. Outro grupo. Durante o Carnaval, entre os dias 18 e 22 de fevereiro, a Frente Nacional de Lutas Campo e Cidade, FNL, invadiu 7 fazendas no Pontal do Paranapanema, extremo oeste do estado de São Paulo, e uma propriedade rural em Japorã, no Mato Grosso do Sul. Na ação denominada Carnaval Vermelho, os militantes reivindicavam terra, trabalho, moradia e educação.
Segundo as lideranças, as fazendas ocupadas já teriam sido reconhecidas como terras públicas por decisão judicial, mas permaneciam abandonadas, sem cumprir função social. As 8 áreas já foram desocupadas, na maioria dos casos, depois que a Justiça acatou ações de reintegração de posse dos detentores dos imóveis. A FNL é um movimento de luta pela terra liderado por José Rainha Júnior, dissidente do MST, movimento em que chegou a ocupar posição de liderança. A agropecuária é o maior sucesso que já houve na história econômica do Brasil. Há 30 ou 40 anos, a produção rural brasileira não era praticamente nada, não dava para competir nem com a Argentina e no resto do mundo, não passava pela cabeça de ninguém ligar a palavra Brasil a qualquer ideia de agricultura moderna, produtiva ou eficaz. Hoje o Brasil é o maior exportador de alimentos do mundo, e está entre os 3 maiores produtores, ao lado dos Estados Unidos e China. É um fenômeno de impacto global. Em 2022 o país teve mais uma safra de grãos recorde, o mesmo aconteceu com a carne e demais produtos de origem animal. O agronegócio brasileiro exportou 160 bilhões de dólares no ano passado, ou quase 50% de todas as exportações nacionais. Um número absolutamente vital para fortalecer as reservas em divisas do país, garantia contra quaisquer problemas cambiais e elemento-chave para a independência econômica do Brasil. Em 2023, como resultado do trabalho de 2022, a produção de grãos deverá passar das 300 milhões de toneladas. De novo, um recorde. Esse sucesso extraordinário tem uma razão objetiva, e uma só. É exatamente o contrário de tudo que a esquerda, os movimentos sociais e os padres pregam para a área rural. O êxito do Brasil é resultado direto da aplicação do capitalismo no campo, é a negação da reforma agrária da agricultura de pequenos lotes, e outras ideias mortas que encantam as cabeças coletivistas há mais de 100 anos. Êxito do Brasil é resultado direto da aplicação do capitalismo no campo, é a negação da reforma agrária da agricultura de pequenos lotes, e outras ideias mortas que encantam as cabeças coletivistas. O PT, fora do governo, tem feito questão de se apresentar como o inimigo número 1 do agronegócio. Agora de volta pela 3ª vez à presidência da República, e ao contrário do que fez entre 2013 e 2010, declarou guerra ao campo brasileiro tal como ele é hoje. O BNDES suspendeu linhas de crédito vitais para a atividade rural. Foi extinto o departamento do Itamaraty que dava apoio ao agro brasileiro nas nossas embaixadas através do mundo. O Ministério da Agricultura, peça essencial para a produção no campo, foi esvaziado. Inventaram para tomar suas funções, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, entregue ao MST e encarregado de sabotar tudo que está dando certo na área. O MST, que faz invasões de terras e pratica atos de terrorismo no campo, prega abertamente a destruição do sistema de propriedade rural no Brasil. O que vai fazer, agora que está no poder? É um caso único de governo que tem como meta substituir o sucesso pelo fracasso. Querem que o agronegócio brasileiro produza, exporte e cresça menos do que hoje, pois não admitem que exista no país uma área rural capitalista e bem-sucedida. Um dos marechais de campo da equipe econômica já disse que o Brasil não pode ser a fazenda do mundo, acha ruim o que seria um sonho para qualquer outro país. Os demais argumentos contra o agro são do mesmo nível de qualidade. Alegam que a soja não alimenta. É falso, pois a soja é hoje essencial para a alimentação humana, inclusive como geradora de proteínas. Também é integralmente estúpido. Não se pode comer petróleo, por exemplo, e nem por isso os países deixam de explorar as suas reservas. Dizem que a produção rural brasileira vai para o estrangeiro e não alimenta o povo. É o oposto dos fatos. O Brasil só exporta o que não é consumido aqui dentro. Se exporta muito é porque produz muito. Falam até que o agronegócio é o culpado pela fome, quando, ao contrário, ele é hoje o principal responsável pela segurança alimentar do país. O governo Lula está trocando os interesses do Brasil pelos interesses do MST e de outros grupos privados. Os concorrentes do agro brasileiro no mercado internacional de alimentos agradecem ao céu.